estudando um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Entender melhor o nosso universo numérico. O nosso universo numérico é composto por os seguintes conjuntos. Conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Conjunto R, que é o conjunto dos números reais. E o conjunto IR, né, que é essa ilhinha isolada aqui, que chamamos de irracionais. Temos aqui uma reta que mostra esses elementos, né? Elementos esses que todos eles são pertencentes ao conjunto dos números, né? Ao conjunto dos números reais. Portanto, esse universo também tem todo ele aqui, os naturais, inteiros, racionais e também composto pelos irracionais, formando assim o conjunto dos números reais. Vamos agora entender como isso acontece, os elementos do conjunto N. Quem são eles? Conjunto N significa conjunto N. Esse é o chamado conjunto dos números naturais, onde possui seus elementos, né? Elementos esses que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Temos também alguns subconjuntos desse conjunto dos números naturais, que são eles o conjunto dos números pares, que inicia 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante infinitamente, assim como o conjunto dos números naturais é infinito, o conjunto dos números pares também é infinito. Conjunto dos números ímpares, né, que é 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Observe que esses subconjuntos, eles sempre são escritos na razão 2, né, obedecendo esse critério. Então, por que eu vou entender que se o número é par ou se o número é ímpar? Basta eu escrever o número par iniciando, né, somando na razão 2. É uma progressão aritmética na razão 2. Tanto o conjunto dos números pares quanto o conjunto dos números ímpares. E os números primos? Quem são eles? E por que são chamados? Né? E o que significa um número primo? Um número primo, nós entendemos como número primo aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Também é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Temos também aqueles números que são chamados quadrados perfeitos. O que nós entendemos como números quadrados perfeitos? São aqueles valores, que aqui também é uma infinitude, né, de valores, que são quadrados perfeitos, mas são aqueles números que você possui a raiz quadrada exata dele, certo? É uma infinitude desses valores. Bom, aí está alguns elementos do conjunto dos números naturais, que faltou ainda escrever o N asterisco, né? Que é a exclusão do algarismo zero, né? O asterisco dá essa possibilidade. Se nós fizéssemos isso aqui, ó, e colocasse também como subconjunto de N, ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Um outro subconjunto que você poderia construir tranquilamente, sem nenhum problema. Viu, galera? Seguindo, então, nós temos esse aqui, o conjunto N. Né? Mais na frente, agora, nós vamos estar vendo os elementos dos conjuntos Z, Q, E e R. Quem são esses conjuntos para a gente? O conjunto Z é o chamado conjunto dos números inteiros, onde ele tem os seguintes elementos. O conjunto dos números inteiros ele é formado pelos elementos positivos e os elementos negativos. Esses elementos positivos nos faz lembrar alguma coisa, ou seja, nos faz lembrar aqui os elementos do conjunto dos números naturais e os números negativos formando assim o conjunto Z, né, que é o conjunto dos números inteiros. Olha aqui, Z asterisco é aquela possibilidade lá anterior que eu falei a vocês, que é um subconjunto do conjunto Z. Excluindo o algarismo zero, nós vamos estar construindo aqui o conjunto dos números inteiros não nulos, né? Ou seja, anulando aqui o algarismo zero. É infinitamente positivo e infinitamente também negativo, assim como acontece no conjunto Z. Temos também o conjunto Q, que significa quociente,
onde o conjunto dos números racionais é chamado e conhecido por todos. Esse conjunto ele é escrito tanto, né, são números inteiros, propriamente dito, mas que pode ser escrito na forma de fração ou na forma decimal. Né? O que é a forma decimal de um número? Se eu dividir uma fração dessa, o numerador pelo denominador, vou estar encontrando um número decimal. Porém, esse número decimal ele pode ser um número decimal exato ou um número decimal não exato. Mas quando acontecer de não ser exato, né, nós vamos ter aqui uma dízima periódica. E à medida que eu tenho uma dízima periódica, logo eu tenho aqui também um número racional, certo? Atente-se para isso, galera. Se eu dividir, digamos que 1/3, né, uma fração diferente, 1/3 vai dar 0,3333 e assim por diante. Logo de imediato eu vou ter ali uma dízima periódica, né, no período 3. O conjunto IR, quem é esse conjunto para a gente? É o chamado conjunto dos números irracionais. Não é um número que não pensa não, né, por ser chamado de irracional. Então, esse número irracional, o que nós o chamamos, esse número irracional, dentro do seu conceito? Todo número irracional é aquele que tem uma operação que não é exata, porém também ele não é periódico. Que número é esse? Nós temos aqui um número bastante conhecido que é o valor de π. Ele é aproximadamente 3,14, universalmente conhecido, né, para estar estabelecendo relação de comprimento, de círculo, área de círculo, tudo que venha a ser circular e cilíndrico, nós utilizamos esse valor de π, né, para estar estabelecendo ali essa relação de medidas. Porém, é o número irracional mais conhecido. O valor de π, você jamais irá encontrar um valor exato de π, né? Sempre um valor aproximado e não periódico. Da mesma forma, nós temos alguns outros elementos, né? Observe que se eu extrair a raiz quadrada de 5, eu não vou encontrar um número exato dessa raiz quadrada de menos 5. Logo de imediato eu vou estar concluindo que eu tenho ali uma operação não exata e não periódica. Vai acontecer esse processo. E logo assim concluímos que esses elementos todos que aqui estão com radical dentro desse conjunto, todos eles representam-nos aqui um número irracional. Então, diante de tudo isso, nós chegamos a um conjunto, né? Conjunto esse que possui todos esses outros conjuntos anteriores que aqui citamos, certo? Que é o conjunto dos números reais. Ou seja, o que significa para a gente o conjunto dos números reais? É o números naturais, que está contido dentro do conjunto dos números inteiros, onde os naturais inteiros estão contidos dentro do conjunto dos números racionais, que todos eles estão contidos no conjunto dos números reais, inclusive o conjunto dos números irracionais que aqui temos, né? E assim formamos a nossa reta real. Por fim, a nossa reta real, que representa todos esses valores que aqui acabamos de citar, né? Temos aqui números inteiros, né? Porém ele negativo e positivo, né? Temos aqui os números irracionais que foram sobrecitados, que é π menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Temos também os números racionais, que são formados por números inteiros na forma de fração, certo? E assim viajamos nesse universo numérico, galera. Observe que esse universo numérico ele é bem dinâmico, muito bem estruturado, de acordo ao avanço
da história humana e foi surgindo cada conjunto desse. Obrigado por assistir esta aula. Vai lá no canal e ajuda o projeto do professor Irinaldo, viu? Valeu, galera, um abraço.